Olá, estamos aqui novamente para mais um módulo. Hoje é o módulo 5, é o nosso quinto módulo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto também que é bem desagradável também. Na verdade, eu acho que em todos os módulos eu falo isso, né? Porque todos são desagradáveis, todos os sintomas, né, são bem desagradáveis, as queixas são frequentes. Então, nós vamos falar hoje sobre a libido, né? Vamos aí tentar despertar a sua libido, que é uma coisa que fica muito mexida nessa fase, né? Muito esquecida, muitas vezes deixada de lado, sabe? Isso interfere, né, no relacionamento familiar, interfere no seu humor, uma série de coisas, né? Autoestima. Então, para a mulher é muito importante, sabe? E aí, quando a gente fala de libido, né, eu preciso falar um pouquinho para você antes sobre essa síndrome genituitária pós-menopausa, que é muito comum de acontecer. Né? O que seria essa síndrome, né? São alguns sintomas que estão relacionados com a diminuição dos níveis dos hormônios sexuais femininos que envolve o aparelho genital ou o trato urinário inferior. Então, muitas vezes são ressecamento vaginal, ardor, irritação, né? Então, tem dor no ato sexual, ou mesmo aquele ressecamento que sente, né? Quando vai ao banheiro, fazer xixi, quando limpa, assim, com papel, já sente aquela coisa seca. Então, isso é muito comum, infelizmente, né, de acontecer. Então, tem aquela falta de lubrificação, desconforto, dor, como eu falei. Algumas mulheres têm uma urgência miccional, então aquela urgência de urinar, tem infecções urinárias recorrentes, então essa síndrome afeta algumas mulheres, tá? É comum de acontecer. E a libido, né? Como é que fica nisso tudo? Né? Então, a libido ela é afetada por diversos fatores, né? Então, mais uma vez aqui nós temos o estresse ou a depressão, que também é um fator que afeta muito. Então, se você está estressada, muito nervosa, está deprimida, você não vai ter libido, você não vai ter vontade, né, de ter relação sexual, é normal. A sua autoestima está baixa, então você já está se sentindo meio para baixo, né? Não está se achando bonita, não gosta do que vê no espelho, então acaba também afetando a sua libido. Alguma insegurança, medo, até mesmo por conta dessa fase que você está entrando, ou que você entrou, que é a menopausa, né? Acaba gerando algumas inseguranças, alguns medos. A própria queda, né, hormonal, então a queda da testosterona, do estrogênio, da prolactina, da dopamina, tudo isso interfere também na libido, tá? Então, isso é a causa física mais comum, tá? E também deficiência de alguns minerais aqui, ó, o zinco e o ferro. Eles também ajudam na libido. Então, se você está em falta com esses nutrientes, a sua libido fica afetada, tá? E aí, qual seria então o melhor tratamento, né? O que a gente pode fazer para ajudar? A reposição hormonal é uma opção, tá? Uma opção muito positiva e muito benéfica, né? Porém, né, temos também outras opções de tratamento, como os lubrificantes, né? O laser vaginal. Desculpa, mudei sem querer. Só que é muito importante eu falar o seguinte: quando a gente fala em reposição hormonal, é importante você se atentar para fazer uma reposição hormonal de acordo com a sua necessidade específica para você. Procure o seu médico de confiança, faça algo que seja para você, não pegue a fórmula da amiga, tá? É muito interessante aquela reposição hormonal bioidêntica, eu acho que é bem, bem legal. Mas assim, só faça se você realmente sentir que precisa, que você tá assim no seu limite, que não tem outro jeito, sabe?
E algumas mulheres têm contraindicação, né? Então tem as questões, né, que tem câncer de mama na família, algumas coisas que não podem fazer. Então, nesse caso, nem tem nem o que discutir. Então, avalie junto com o seu médico o que é melhor para você, tá bom? Isso aqui é uma opção que eu tô falando que existe, tá? Mas eu não posso e não devo prescrever nada. Não tenho essa... como nutricionista, eu não posso, eu não tenho esse poder, tá bom? Já os lubrificantes, o laser vaginal, você também conversa com o seu ginecologista, porque ele também indica, geralmente é um procedimento bem caro, tá? Mas que tem excelentes resultados. Mas é bem caro. Então, fica a seu critério. Os lubrificantes também são bem benéficos, bastante utilizados e um custo ok, né? Compra em farmácia, também ajuda bastante, tá? Alguns nutrientes importantes que ajudam nessa lubrificação, por exemplo, a vitamina E, né? Ela aumenta a quantidade de sangue nas paredes vaginais e a lubrificação local, então é importante. Né? As fontes de vitamina E são algumas que eu coloquei aqui, mas você já tem naquela tabelinha lá que eu te passei anteriormente. Então as sementes são muito positivas, tá? O azeite, o abacate. Então todos esses alimentos aí são bem positivos e fontes de vitamina E. A vitamina D também. Olha a vitamina D de novo aí, né? Você vê que a vitamina D, ela tá lá na saúde óssea, ela tá lá nos fogachos, ela tá em todas, né? A vitamina D está presente em tudo. Ela reduz o pH da vagina, alivia aquela secura, sabe? Que está associada ao aumento do pH. E aí, algumas fontes de vitamina D são salmão e sardinha. Em alguns casos, é importantíssima a suplementação, como eu já falei anteriormente. Temos os fitoestrogênios, que são aqueles que eu falei, acho que no módulo anterior para você, né? Que são... que são substâncias semelhantes ao estrogênio e acabam agindo como um substituto desse hormônio, então são bem positivos. E ajudam também na questão da lubrificação vaginal, da libido, tá? Então, algumas fontes são tofu, leite de soja, grãos de soja, edamame, miso, broto de alfafa, linhaça. Lembrando que a soja é importante que seja uma soja boa, de boa procedência, uma soja orgânica, tá? Temos também a maca peruana, que algumas de vocês algumas já devem conhecer, né? A maca peruana é bem positiva, ela é riquíssima em fibras e gorduras essenciais, aumenta a vitalidade e libido, diminui cansaço, fadiga, melhora a concentração e raciocínio, reduz a ansiedade. Eu adoro fazer fórmula com maca peruana, dependendo do caso, claro, né? Ela é bem benéfica, tá? Você pode consumir também, se você quiser só o pozinho, tem uma colherzinha de café do pozinho da maca peruana misturada na sua bebida, no café da manhã. Então, no seu suco, no seu café, no seu chá. É bem positiva. Temos também o fenogrego, que é o antioxidante, é anti-inflamatório, ajuda a aumentar os níveis de testosterona, e isso é positivo para a libido. É rico em fibras, proteínas e gorduras boas, tá? Então é bem legal também. E assim, o alimento quando é rico em fibras, ele traz diversos benefícios para o nosso corpo, principalmente para o intestino. Então é super positivo. É outro suplemento que eu gosto de colocar em fórmula, tá? Ele ajuda também no controle de diabetes, então é bem legal também. Então ele pode ser consumido em forma de chá ou de suplemento, como eu falei agora que eu gosto de fazer fórmula com ele. E temos ainda os alimentos afrodisíacos, né? Que é dito popular, né? Que são alimentos popularmente assim afrodisíacos, que vêm de Afrodite, naquela deusa, né? Do amor e tal. Então, são alimentos que podem gerar, assim, não tem estudos científicos comprovando a eficácia e tal. Porém, eles têm alguns componentes que geram sensação de bem-estar, de prazer. Por exemplo, a banana, o cacau, a canela, o romã, os aspargos, a ostra, o gengibre, a pimenta vermelha. Lembrando que gengibre e pimenta, fique atenta com relação aos fogachos. Se sentir que aumentaram os fogachos, elimina, tá?
o abacate, o vinho tinto, amendoim, o mel. Então temos aí alguns alimentos que são bem bacanas e são afrodisíacos. E é muito importante dizer o seguinte para você, né? É preciso praticar o sexo, porque quanto menos a gente faz, menos queremos fazer. A questão é o ponto de partida, né? É dar o start. Que muitas vezes a gente não tá no clima, a gente não tá no pique, né? A gente tá com aquele calor, aqueles fogachos incomodando. Aí tem a insônia, você tá com sono, tá cansada, a cabeça mil, levemente deprimida e tal. Então você fala, ai, sabe, né? E também muitas vezes tem a questão do relacionamento familiar, que às vezes não tá no melhor momento do seu matrimônio, né? Ou da sua relação ali com o parceiro e tal. Então tudo isso envolve, sabe? Porque libido, e quando a gente fala em libido, não é somente relacionado ao sexo, né? A libido é o prazer e a vontade de viver, aquela energia, sabe? Aquele alto astral, libido, aquela coisa, aquela vontade de trabalhar, ou de viver a vida, ou de curtir, ou de, sabe? Você entende? Então é importante a gente ampliar um pouco mais essa palavra libido e não relacionar somente a sexo, né? Porque a mulher que, por exemplo, não tem um parceiro, não tem ninguém para se relacionar sexualmente, como é que faz, né? Então é só isso que envolve libido? Não, ela tem muitos outros prazeres na vida, né? Então, de repente, uma mulher que adora praticar um esporte, eu tenho uma paciente que é atleta, ela ama praticar esporte, então ela tem uma energia, coisa. E se a libido não tá legal, tá baixa, não tem disposição, não tem nada, não tem vontade para nada, né? Libido é toda vontade de viver, de um modo geral, né? E a sexualidade da mulher no climatério, ela é carregada de muitos preconceitos, de muitos tabus, né? Não se fala em sexualidade, né? A menopausa, ela remete a envelhecimento, a mulher velha. Então isso é uma coisa que precisa ser quebrada, a gente precisa falar mais, conversar, trocar ideias. Sabe que na primeira versão desse programa que eu fiz há um ano atrás, as meninas, as mulheres, né, que falo meninas, eu gosto de dizer, né, as mulheres que participaram do programa, a gente conversou sobre isso, elas falaram, olha, a gente não tem, assim, as amigas não falam sobre o assunto, sabe? Imagina a menopausa, tô velha, não quer, tipo, põe embaixo dos panos ali, sabe? Põe para debaixo do tapete, não quero nem falar a respeito. Mas é importante falar, é importante colocar para fora, porque de repente a sua dor pode ser a mesma dor da outra. E conversando, né, tem uma troca. Isso é muito legal, muito positivo. Então eu acho que é muito importante a gente conversar, seja com amiga, seja com família, né? Trocar ideias, e isso eu acho que vale muito a pena, tá? Então, aqui a gente vai finalizando mais um módulo, ficamos por aqui nesse módulo de libido. Embora eu tenho certeza que já conversamos muito sobre isso na consulta, provavelmente, né, é bem possível que se eu não fiz ainda, eu vá fazer uma fórmula para você focando nisso, tá? Então, ficamos por aqui, é isso. Até o próximo módulo. Um beijo. Anote todas as dúvidas das aulas. Não se esqueça. Tudo que precisar, perguntar. Anota tudo para na próxima consulta a gente discutir. Tá bom? Espero que tenha aproveitado e tenha gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima.